Então vamos lá, eu vou ser bem breve, são 12h30, nossa, foi um monte de vídeo hoje, tem uns 2, 3 que eu não consegui mandar pro YouTube aí, né? Por causa de não conseguir baixar, mas não tem problema, eu repito em outra ocasião. Mas vamos fazer uma coisa pequenininha aqui, ó. Eu vou dar um exemplo de uma coisa nova para vocês. Já falei sobre isso, mas vou agora só nesse pedacinho, vou só pegar sobre isso, tá? O título desse vídeo é A Traição Já Começa no Intento. Eu já narrei isso aqui. Você vai dizer assim, mas por que isso? Por que isso? Eu vou explicar aqui então o porquê que eu já disse que a verdadeira traição já começa no intento. E você veja que você está sozinho no intento. Calma, eu explico. Eu vou falar uma coisa bem complexa aqui que cabe em qualquer mesa. Em qualquer lugar do mundo isso vigora e nós vamos entender uma coisa, tá? Vamos lá então. Eu disse que a traição já está no intento e não no ato prático em si. Por quê? Eu estou falando de dois lugares. Uma coisa aqui dentro de você e uma coisa fora. O que vocês valorizam? A traição fora. Vocês não se preocupam se o homem está pensando ou está cobiçando uma mulher mentalmente. Então, isso indica uma coisa dentro, escondida dele. Já há malícia no intento dele. Isso vocês não ligam. Vocês valorizam ele concretizar o ato prático fora, na traição. Fala o homem, mas pode ser uma mulher. Tá, então. O problema é que eu disse que é dentro o problema, porque isso vem por primeiro lugar. Então o fato de eu olhar uma mulher e cobiçar, eu já estou traindo, independente da coisa. Só que daí diz uma coisa, consegue-se vigiar que você está pensando isso? Não. Não, então, de fora para dentro, a sua mulher consegue cobrar de você fala, não, mas então é você que está em jogo. O problema é que para a tua mulher estar te perguntando ou desconfiada disso, indica que é para você cuidar. Entendeu? Também. Mas não valorizamos, não. Então o que eu quero dizer? Se eu estou casado e eu olho uma mulher e já a desejo, daí eu já errei. Antes mesmo do ato. Por que você está falando isso? Você vai dizer assim, não, mas por que dessa forma? Porque assim eu pega mais igual todo mundo. Assim pega crente, católico, entendeu? Igual, entendeu? Ele pode até imaginar. E o que vai contar para a sociedade é o ato prático. Nisso evita bonitões diferentes aqui, um ou dois. Ou um ou dois que vai dizer, não, eu não traio minha mulher aqui, a maioria trai. Aqui, com certeza, a maioria é predominante. O próprio fato. Ou, tipo, as preliminares são mais importantes que o próprio ato em si. Sempre é uma questão de uma colocação espacial. E nesse momento estou dando dois lugares. Um dentro de mim, que eu tenho um intento. Eu vi aquela menina, passou. Quando passou aquela malícia pela minha cabeça, eu já perdi. Você julga que não. Mas você já perdeu. Você já foi condenado, se fosse ver pelo teu erro. Daí eu te digo mais agora para piorar a tua situação. Justamente o lugar que você não pode fazer, justamente como todo mundo pensa assim, que eu sei, a maioria passa porque é quase inevitável, porque o desejo não depende do teu querer, você vai olhar, e se você não fizer isso assim, na sua entrevista de emprego, você vai, como patrão, você vai cair nesse momento e procurar uma pessoa de bela presença, de mais bonita fisionomia, mais apresentável. Então, você está fazendo aquele interesse. Esse interesse já basta antes de qualquer ato ou interesse sexual ou o próprio ato em si. E te digo mais, este aqui já bastou, este erro já bastou para você errar feio com o cosmos e com Deus. E te digo mais agora, para você perder duplamente. O lugar certo de você errar era lá fora onde não pode. A prática pode errar, não o intento. Entendeu? Agora, se você teve um intento e vai e erra fora, parece que está positivo, né? Não, por quê? Porque você não sabia disso. Porque a partir do momento que você saber do que eu falei, você não vai errar nem no intento e nem na prática. Mas
Você pode errar no intento e não na prática. Mas não é dessas coisas que eu quero falar agora. Eu quero falar o seguinte, porque não é bem assim como eu falei, tá? Não tá fácil assim. Eu quero dizer que quando você imaginou uma coisa, a própria mulher às vezes fala de uma fantasia, já está perdida. Entendeu? E muitas vezes você fala que a fantasia estimula a tua relação natural. Lembra daquele problema da fantasia e da realidade? Então está havendo uma intromissão. E não poderia. E eu falo que a fantasia e a ficção se mexem na realidade, mas a realidade não consegue ir na ficção. Mas vai, porque o cinema faz isso. Mas de medidas certinhas, as coisas são tiradas e só fica a medida do caos. Entendeu? Então, você não poderia... Eu esqueci o que eu ia falar sobre a traição. Eu quero dizer que o lugar para você trair é fora. Porque aqui vai estar separado para alguns utilizar. Não, eu não faço, eu faço esse esquema visível. Lá dentro é igual para todo mundo. E já aconteceu. Entendeu? Então aqui já aconteceu. Você perdeu um tempo. Já aconteceu. Aí, presumidamente, no mundo você tem a condição de bancar o bonitão, plantar a obra ou não, e atuar, dizer, não, isso não é bonito fazer. Isso não se faz. E atuar como vocês atuam. Enquanto vocês, isso é feio e bonito, isso acontece, igual já aconteceu dentro. Mas ainda fica uma certa postura de que isso é errado e feio, sendo que o lugar de você trair é lá em prática. Justamente o lugar que você não é para fazer. Do mesmo jeito que você fez dentro, o lugar que não era para você fazer. Basicamente é isso. Então assim, o pai de família se levanta, agora, o pai de família se levanta, acorda e olha ao seu redor a sua família que ele construiu, minha esposa e meus 2 filhos. E eu dou de cara com esses ensinamentos. Eu chego, ligo a internet e vejo um homem chamado Inácio falando isso para mim. Peraí, se eu não posso... Aí ele vê que ele mesmo já... Ele já vê que ele não vai poder lecionar. Porque para poder lecionar, ele não pode sentir aquele pau duro por uma mulher que de vez em quando acontece inconscientemente, sem ele querer. Entendeu? Porque isso já está proibindo ele de fazer qualquer coisa no mundo. Então começou lá dentro o impedimento do homem certo. Ironicamente, ele estava certo em errar fora, mas por um castigo e por um entendimento o proíbe de fazer fora, sendo que seria o lugar. Porque agora o homem acorda e se depara com esse ensinamento e fala, putz, como é que eu vou ser certo dessa forma? É bem difícil, porque já não está no meu querer. Entendeu? Nisso esse homem sai com o rabinho entre as pernas, de cabeça baixa, e fala, pô, tá tudo perdido. Porque que moral tenho eu para falar alguma coisa? Que moral tenho eu para condenar e julgar alguém se for as coisas desse jeito? Entendeu? O meu irmão traiu a mulher dele, eu caí no coro dele, entendeu? O meu irmão traiu a mulher dele, eu fui lá dar lição de moral que não podia, que era um ato doentio, e eu mesmo já, o irmão dele acertou. Lembra do segundo? E ele foi lá condenar o irmão dele porque isso é feio, porque isso não é de Deus. E ele, dentro dele ele sentiu igual, diferente, mantendo uma diferença aqui fora, no ato. Dentro dos dois igual. O irmão dele acertou e ele foi lá condenar, dar uma de bonzão. No caso, o irmão dele, o perdedor. Por que eu falo disso? Porque o certo por intento, né? Neste momento que vai lá condenar o ato prático, leva a outra parte e perde os 2 eventos. Entendeu? Por isso que eu identifiquei que o certo é lá.
Entendeu? O certo sendo lá, automaticamente faz o certo aqui se restringir um pouco. Entendeu? E isso evita a condenação, porque esse erro aqui é a armadilha esperando outra condenação, para fazer um processo, um circuito que precisa. Ou seja, o irmão que eu fui lá condenar porque traiu a mulher dele, fez no lugar certo. O errado sou eu que senti esse desejo dentro de mim, lidei com isso, fiquei quieto, falei não. Por quê? Porque você não sabia. Porque nós estamos falando de duas coisas nesse momento, de uma coisa tangível e visível, dual, em que envolve mais pessoas fora, e de uma coisa única em você, que você consegue andar por aí se esgueirando e falar, não, eu não sou assim. Eu sou um cara fiel, eu não traio a minha família, e você trai por pensamento. E a prova disso são as preliminares e as imagens que passam em sua cabeça de repente quando você enjoa da sua mulher. Não é assim? Não é assim. Você controla o pensamento da sua mulher? Você sabe do que ela está pensando quando ela está transando com você? Ah, então, meu querido. Então. Então indica que você é um bosta. Então indica que você é um bosta. Você tem que saber o que tua mulher está pensando na hora que está transando com ela. E se não for em você? Aí você talvez se importe com alguma coisa ou você está cagando e andando? Afinal de contas você está do lado de fora, né? Então, esses são os princípios para você conseguir ter os dois lados, entendeu? E essas duas coisas se tornarão uma. E daí se saberá mutuamente, mas diante dessas coisas aí, antes disso não acontece. Aí se tornará recíproco e uma coisa só. E não acontece isso, porque senão acontecerá. Ou seja, meu irmão traiu, eu vou lá, porque, ó, cara, ó, tem que cuidar aí, bicho, você só faz coisa errada e não sei o que lá. E eu achando que é só a prática que conta, né? E é o intento. Você vai dizer assim, não é, isso não é assim, não pode ser, não existe, não funciona, não tem cabimento. Tá, então, todos esses teus sentimentos leves, assim, sem esse engajamento, não te dão a certeza de que é assim. Justamente porque é leve. Justamente porque é seguro, você tem que cuidar. Entendeu? Justamente porque é só teu, invisível, sozinho lá dentro de você, e você tem um certo controle sobre isso, é que você tem que cuidar. E justamente porque você tem que cuidar, porque não é controlável por você. Porque vai passar uma gostosona ali e nós sabemos que você vai olhar. Entendeu? Não, mas eu só olhei, mas eu contive o meu impulso e resisti e estou respeitando a minha mulher. Inclusive eu mesmo já falei disso. E estou respeitando a minha mulher, mas você já perdeu. Porque infelizmente dentro e fora são opostos. E fora pode se fazer, é por isso que você não faz. E dentro você faz um monte de coisa. E dentro você faz um monte de coisa que você não apalpa e não faz fisicamente palpável. Você está sendo manuseado para o impalpável, que é isso que eu falo que você não está gostando. Então você está sendo manipulado para manusear o não palpável. Entendeu? Neste exemplo que eu estou te dando. E é por isso que você não está gostando de eu falar do não palpável, porque você fala, esse cara é louco, tem que falar das coisas palpáveis. Eu estou te falando não, porque você está sendo manuseado neste evento. Entendeu? Por isso que eu separo as coisas. Então, o que você julga ser certo é ali fora, é não fazer ali fora, enquanto você está sendo dominado por dentro para uma coisa que te pega daqui para cá. Entendeu? Ó, um pouquinho antes no espaço, ó, dentro de você para cá. Daí o ato da traição está lá fora, ainda que vai vir para dentro, que vai fazer parte do todo. Você diga que lá é errado e aqui é certo, mas o errado vai vir e vai pegar o certo, aquela coisa assim, entendeu? E você vai acabar sendo, por isso que eu já disse que está errado. Estando errado aqui, certo lá, você viu que inverte as coisas. Para quem, quando, como e onde isso está atuando? Em toda a sociedade. Em toda a sociedade humana isso já está feito, isso já é assim. E também ao contrário. Aí nós vamos fazer o seguinte. Eu faço isso então, Inácio.
você vai ver que você não consegue, porque o teu pau endurece quando você sente tração por uma mulher. Isso acontece muito comigo. De repente eu estou num lugar assim, eu falo, meu Deus, mas o que essa mulher tá conseguindo? Já é tarde, já foi. Não adianta chegar em casa bonitão como marido. Eu não estou sabendo disso. Mas eu já fui condenado ao inferno por essa sensação que eu tive dentro de mim. E você só julga se você for lá e comer e fazer o triângulo amoroso. Porque existe um triângulo fora, mas existe uma triangulação dentro, né? Mas então, tudo que acontece fora você pode evitar, acontece dentro. Você só julga o que acontece fora e já aconteceu dentro. Entendeu? Então você já sentiu aquela coisa assim, e às vezes você vai pro ato, e às vezes você não vai. Mas o fato de você não ter ido, já bastou, você sentiu. Isso é importante para o entendimento, e isso faz com que os caras sejam foda. E isso elimina os fodões aqui de fora. Você viu que agrava todo mundo. Agrava todo mundo. E é esse agravante que não quer, porque quer ficar selecionando bonitões e feiões na sociedade. Olha, o Inácio é um homem fiel à sua esposa. Meu pai era um homem admirado, e ficar essa lenga-lenga aqui, ó. Agora leva para dentro para tu ver se sobra um. E o ato de fora, feito ou não feito, não conta. O de dentro conta, por isso que é mais unânime. Entendeu? E daí, aqui de fora envolve 2 ou 3. 2 ou 3. Aqui só um. Intangível. Você não precisa concretizar o ato, mas você está lidando com uma coisa intangível, e é essa que te valida, que complica as coisas, justamente por ser intangível. Por isso que eu falei que pegar e fazer é mais certo, porque neste momento você estaria fazendo algo mais correto, no sentido de que você está perdendo algo intangível, está sendo válido. Você não sabia que o que não é palpável é válido para muita coisa. Entendeu? E isso acontece. Beleza? Acho que é isso que eu passei para dizer aqui. Mais um videozinho, né? E daí isso vai para onde? Cara, e dificilmente esse entendimento vai ser colocado na sua família, principalmente por tua conta. Até porque ele já existe o contrário, né? E às vezes isso vai funcionar para a pessoa que ouvir, não para que não ouça. Então eu não sei. Eu não sei te dizer muito sobre o trajeto disso, mas é isso. Eu faço isso, eu já sei disso. Inclusive, eu inverto a situação. Eu coloco tudo isso em direito para minha namorada, para minha mulher. Ó, você viu que eu já melhorei. Entendeu? Você vê que eu já piorei pro meu lado e joguei tudo esses benefícios que eu sei para ela sem ela saber. Ou seja, se ela inventar, eu sei que ela pode imaginar alguém, né? Já sabendo disso, eu não vou me preocupar muito com o ato prático. Talvez isso evite o ato prático. Talvez não. Não adianta, porque lá dentro. Sabendo disso, eu entendo isso dentro dela. Entendendo isso dentro dela, sei que ela pode errar lá. Entendeu? E talvez não erre aqui fora. A cruz é para mim. Eu que estou arcando as consequências. Entendeu? Mas joguei uma coisa lá. Nisso me causa entendimento. Entendeu? E nisso me dá uma tranquilidade. Sabendo que se ela pensar em alguém, eu já perdi. Entendeu? Se ela tem esses desejos, o ato de ficar com alguém é o de menos. Nisso você não está percebendo. Nisso você não está percebendo que o ato prático está aqui dentro, ainda não holográfico, ou holográfico se projetando para fora. Neste momento, a possibilidade de você evitar o ato prático, sabendo de tudo isso que está ali dentro. E partiu de onde? Do mentor, do gerenciador, sabendo de todas essas coisas, dando possibilidade para que tudo isso aconteça, entendendo tudo isso, aceitando o meu fardo que eu vou ter que carregar, talvez eu consiga evitar tudo isso e ainda permito que ela pense. Permito que ela pense, sabendo que é igual para todos nós. Puta merda, eu sou foda, cara. Eu sou foda.